Fala galera, boa noite, mais uma sexta-feira, sextou aqui com S de simulado aqui no canal dos Pedagógicos. Eu sou o professor Guilherme Augusto, sejam bem-vindos aí para a gente fazer mais um simulado de mais uma banca aqui com a gente dos Pedagógicos. Muito legal esse projeto dos simulados, a gente vai alcançando aí diversas bancas pelo país. Vocês vêm pedindo, vêm deixando nos comentários a banca aí do seu concurso, que está habituado a fazer as provas na sua região, e a gente vem aqui e cumpre o compromisso trazendo um simulado específico para a banca aí que você desejar. Já passeamos por várias bancas por esse país, com toda a equipe aqui da galera dos Pedagógicos, e hoje eu vou falar de mais uma banca. Hoje nós vamos falar sobre o Instituto Machado de Assis, né? Vamos trazer aí as características dessa banca, vamos fazer questões, obviamente, de todos os conteúdos aí, né? Afinal de contas é um simulado, e a gente vai tentar orientar vocês com relação às principais características dessa banca, aquilo que ela mais gosta de cobrar, né? Então esse é o objetivo aqui dessa perspectiva dos simulados que nós fazemos nas sextas-feiras, tá certo? Então, pessoal, eu começo logo dizendo para vocês o seguinte: se ainda não contemplamos, apesar de já ter feito aí várias bancas, né? Se ainda não contemplamos a banca que você deseja, que você está se preparando, deixa aí nos comentários, a gente lê tudinho e realmente a gente vai tentar buscar aí um simulado para atender o desejo de todo mundo. Afinal de contas, o nosso principal objetivo é a sua preparação, tá certo? Galera, então vamos lá. Banca Machado de Assis, né? Chama Instituto Machado de Assis, mas nós vamos chamar aí de Banca Machado de Assis, tá certo? Quais as principais características? Coloca na tela para a galera ver aí, Joscleide, ó, a banca de hoje, né? Instituto Machado de Assis. Eu sou o professor Guilherme Augusto, esse é o meu Instagram aí. Quem quiser me seguir, é só procurar lá no Instagram, Prof. Guilherme Augusto, tudo certo, e a gente se encontra por lá. Volta comigo aqui, Joscleide. Antes da gente começar com algumas questões sobre essa banca, né? Você já pegou o material, já está com o material aí, já resolveu. É importante dizer que esses simulados, eles valem aí para todo mundo, né, galera? Não só para as pessoas que vão fazer concurso para essa banca, tá certo? Afinal de contas, na sua preparação é importante você ver aí questões das mais diversas bancas. E aqui nós vamos tratar de conteúdos que com certeza serão cobrados aí na sua prova. Então é uma forma também de você ir estudando através dos simulados aqui conosco. Banca Machado de Assis, pessoal, é uma banca sediada lá no Piauí, né? E que está habituada a fazer provas, concursos ali na região Nordeste e também região Norte, tá? Especialmente nos estados do Piauí, do Maranhão, na região Norte, no estado do Pará, é ali as principais áreas, estados de atuação dessa banca, tá certo? Algumas características que me chamaram a atenção quando a gente estava preparando aqui o simulado para vocês. É uma banca que gosta muito, né? E aí já é uma dica para vocês estarem atentos, de questões que falam sobre o item incorreto, a opção exceto, né? Aqui não se caracteriza. Então, com essas situações que trazem aí o item excludente, a gente está mais habituado a apontar o item correto, né? Ali dentro das alternativas, mostrar aquele que está mais adequado ao item. Mas essa banca tem muitas questões que falam do item incorreto, exceto, né? Todas essas questões aí voltadas para o lado negativo, né? Que a gente coloca assim nesse sentido. Então, muito cuidado, porque às vezes a gente está habituado em fazer questões sempre apontando o item correto, e aí a gente passa despercebido quando ele solicita ali, exceto isso, ou aponte o item incorreto, ou que não está de acordo com esse enunciado, tá certo? Então, muita atenção com isso, e isso vale para todas as questões que você forem fazer. Leia com bastante atenção aí sobre todos os enunciados, para que você não perca aí itens por um descuido, né? Porque isso seria um descuido mesmo, de você não perceber ali o comando certo da questão, tá certo? Então, a Banca Machado de Assis, ela tem muitas questões nisso, e nós vamos ver algumas delas. Mais algumas características, pessoal. As provas, as questões em si,
eu considero assim de um nível médio, tá? Não é assim questões muito complexas, não costumam abordar assim diversos conteúdos na mesma questão, exigir articulações, exigir interpretações, junção de 1, 2, 3 conteúdos, tá certo? Geralmente são questões que tratam de um conteúdo e de um nível assim médio para fácil, tá certo? Então assim, é claro, podem aparecer questões aí com uma exigência um pouco maior, mas você vai perceber aqui nas questões que a gente trouxe para o simulado que aquele pessoal que já está com um nível já mais bacana de estudo vai achar essas provas, essas questões tranquilas. E eu espero que você gabarite aí as 14 questões que nós trouxemos para hoje, tá certo? Nas provas, pessoal, do Instituto Machado de Assis, a gente percebe muito, questões de múltipla escolha, tá? Geralmente com 4 alternativas ali, da letra A até a letra D, tá? Dificilmente tem questões de certo ou errado. Isso é uma característica da banca, claro que o órgão que faz, a solicitação para a banca participa dessa determinação, mas é uma característica da banca já trazer, assim, mais questões de múltipla escolha. E mais um detalhe, pessoal. As provas, assim, você que está começando agora, talvez não esteja habituado, provas para a área de licenciatura, para cargo de professor, geralmente tem aqueles conteúdos gerais, e aí português, a parte de legislação aí do seu estado, às vezes cai redação, tá certo? Tem a parte de conhecimentos pedagógicos gerais, isso vai valer para todas as licenciaturas, para todos os cargos de professores. Nessa parte, o Instituto Machado de Assis é muito forte na perspectiva da legislação, tá certo, pessoal? Então, lá nas provas dele, cai muita legislação nessa parte geral. Então, LDB, DCNs, PNE, cai muito aí nessa parte geral para todas as licenciaturas. E aí depois tem a parte específica, enfim, para professor de português, para professor de matemática. E para você do cargo de pedagogo, a gente está falando de conhecimentos pedagógicos, aí chama atenção assim, muitas questões de tendências pedagógicas, muitas questões relacionadas a projeto político-pedagógico, avaliação, planejamento, tá certo? Então nós vamos ver esses conteúdos ao longo aqui das nossas questões. Então, um panorama geral sobre o Instituto Machado de Assis, para que você já se prepare aí, se a sua prova já está em vias de acontecer, ou se ainda não saiu um edital, você aqui tem uma preparação com a gente através dos simulados. Preparei 14 questões para a gente fazer hoje. Vamos versar aí sobre diversos desses assuntos que a gente falou, legislação, tendências, PPP, avaliação, planejamento, e nós vamos fazer os nossos tradicionais esquemas, vamos corrigindo as questões e aqui junto com vocês tirando as dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários, a gente lê tudinho, e depois vai respondendo para vocês. A gente está com uma novidade super bacana que o Joscleide está cada vez mais aparamentado. Vou dizer para vocês, olha a novidade. Coloca aqui, Joscleide. Olha aí, galera. Essa câmera agora que pega todo o meu âmago aqui, dá até para ver meus cabelos brancos. Joscleide agora tem 2 câmeras. Eu falo assim, Joscleide, aqui. Aí olha só, os pedagógicos tá muito chique, galera? Então a gente agora vai trazendo mais dinamicidade nas nossas transmissões aí para você, sempre para deixar com a qualidade que os pedagógicos sempre buscam, tá certo? Então, chega de papo, bora estudar, bora fazer questões, coloca na tela Joscleide, vamos direto para a questão número 1. Olha aí. Eu não coloquei a banca, mas você sabe que todos aí são da banca Machado de Assis. Essa daqui é da prefeitura lá de Caxias, no Maranhão. Um abraço para a galera do Maranhão aí, que deve estar com a gente, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Sobre a redação correta e atual do artigo 6º da LDB, nossa Lei 9394 de 96, que considera a participação e responsabilidade dos pais. Marque a alternativa correta. Nesse caso aqui, a alternativa correta. Vem na tela rapidinho, Joscleide. Perceberam aí no enunciado que ele pede a redação correta do artigo. Isso traz uma característica da banca, que é trazer a literalidade lá do normativo legislativo, tá certo? Então, assim, para a galera dessa banca, tem que olhar bem lá no corpo da lei, porque ele traz aí, ele pede, olha só, a redação correta, a literalidade ali do que está escrito lá na lei, na LDB, tá certo?
Bota na tela, vamos lá, junto. Galera, então olha só. Artigo 6º, né? O que vai falar do artigo 6º, pessoal? Vai falar do dever, né, dos pais, dos responsáveis, tá certo? E aí ele vai fazer um questionamento pra gente, olha lá. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores a partir dos 7 anos de idade do ensino fundamental? Letra A. Letra B. É dever dos pais responsáveis fazer a matrícula dos menores a partir dos 6 anos de idade? Ou será que seria a partir dos 5 anos de idade ou dos 4 anos de idade? Questãozinha tranquila, né, pessoal? Mas para vocês entenderem aí, ó, a evolução do que traz lá no artigo 6º, a gente tem que lá, ó, em 1996, a gente tinha, quando foi lançado, né, a LDB, quando foi promulgada a LDB, a gente tinha que a obrigatoriedade era com 7 anos, não é verdade? Aí a lei foi se atualizando, foi trazendo novas redações, com novas leis complementando, e aí a gente viu que em 2005, essa idade caiu para 6 anos a obrigatoriedade para matrícula, tá certo? E aí a gente teve uma lei, ó, a Lei 12.796 de 2013, a lei, ó, veio regulamentar que a idade é 4 anos, galera, tá certo? Então, muito importante estar atento com essas atualizações, ó, atualizações da LDB. Porque se a gente pega uma LDB desatualizada, ó, a gente vai responder 7 anos, né? Mas a gente viu que com as atualizações, com essa lei, né, que atualiza esse artigo em específico, mais recente trouxe que é a partir dos 4 anos, tá certo? Então, o gabarito da nossa questão só pode ser aqui, ó, não são 6, não são 7, não são 6, nem 5. É a partir dos 4 anos de idade. Gabarito aqui na tela, vamos ver, ele chegando aqui, ó, letra D de demais, né, Joscleide? Demais, coloca na tela aqui. Galera, então preste atenção. Literalidade da lei da LDB, em outros normativos, né, legislativos, você tem que estar bem atento com relação a essa banca Machado de Assis, porque ele cobra o que tem lá escrito no corpo da lei. Maravilha? Questão número 2, já bota na tela aí, Joscleide, e vamos junto aqui comigo. Galera, olha lá, questão número 2, lá da Prefeitura de Floriano, no Piauí. Eu não conheço o estado do Piauí, mas tenho muitos colegas de lá, né, e espero um dia estar aí junto com a galera do Piauí. Em relação ao Plano Nacional de Educação, né, nosso PNE, a nossa Lei 13.005 de 2014, né, o Plano Nacional de Educação. Assinale a alternativa correta, galera. Olha só, opa, já o gabarito aparecendo aqui sem eu mandar a gabarito. Olha, preste atenção, não se antecipe. Galera, veja só, vou trazer algumas informações importantes sobre o PNE para você colocar no seu esqueminha. Você sabe que a vigência do PNE é de 10 anos, né? Ou seja, de 2014 até 2024, tá certo? E aí, pessoal, ele vem trazendo lá articulações com o artigo, o quê? 214 da Constituição, né? É lá que vem dizendo a necessidade, a obrigatoriedade da elaboração, ó, obrigatoriedade da elaboração de um PNE, tá certo? Lá no artigo 14. E aí fala que ele tem que ser 10 anos, que ele tem que ter colaboração com todo mundo, né? E aí, pessoal, esse PNE, ele é composto de objetivos, explícitos ou não, né? Nesse PNE em específico, os objetivos eles estão implícitos, tá certo? A gente vai ter 10 diretrizes, tá certo? Lá no corpo da lei, 20 metas que a gente tem que saber para todos os níveis, todas as etapas, e mais, ó, colocar aqui, de 250 estratégias para a gente alcançar essas metas. Importante dizer, pessoal, que o PNE, essas metas, elas servem para todos os níveis e etapas da educação, tá certo?
Ou seja, professor, então ele está falando não só da educação básica, mas do ensino superior? Sim, básico e superior. E das etapas também do ensino infantil, do ensino fundamental e do ensino médio? Vai ter metas para isso lá? Vai sim, pessoal. Quem já está habituado aí a ver o PNE sabe que lá tem metas para o ensino superior, para a educação básica, para as etapas do ensino infantil, fundamental, médio, de outras questões também, como valorização do professor, tá certo? E aí vamos então à nossa questão. Ele está dizendo, ele quer a alternativa correta. É composto por metas que abrangem todos os níveis de formação? Sim, né, pessoal? Tem a educação básica e a educação superior lá, não tem? Tem sim, tem metas para a educação superior. Então o nosso item correto já vai ser a letra A. Vamos ver as outras. É composto por metas que abrangem apenas o ensino fundamental e médio? Não, tem ensino infantil. É composto por metas que abrangem apenas o fundamental? Apenas o infantil? Não. Então o gabarito da nossa questão só pode ser a letra A de... Coloca na tela aqui, Joscleide. Amor! A de amor que o Joscleide tem pela minha pessoa. É porque é um cara muito bacana, Joscleide. Volta pra cá. Galera, então, trouxemos aí já duas questões sobre legislação, questões tranquilas, você viu, né? Artigo 6 ali da LDB, o PNE trazendo ali, não perguntando sobre uma meta específica, sobre uma diretriz, mas ali a característica geral do plano, né? Que também são características tranquilas da gente saber, tá certo? Então, vamos seguir que temos muitas questões pela frente. Questão número 3, coloca na tela aí, Joscleide. Tá aparecendo o gabarito, Jesus, não pode. Então, daqui a pouquinho a gente... melhor isso aqui para não aparecer o gabarito, apesar de que eu tenho certeza que você vai gabaritar todas as questões aqui junto comigo. Benedito Leite é a cidade do Maranhão, esta provinha é de lá, olha só. Em 2014 foi aprovado o PNE, Lei Ordinária, né? A gente viu lá a nossa Lei 13.005, tá certo? De 2014, prevista na Constituição Federal, que apresenta como objetivo. Pessoal, a gente tem os objetivos que se articulam lá, né, com a Constituição, tá certo? E aí, ele está se referindo aqui com relação aos objetivos, também às diretrizes, tá? Ele fez aqui um jogo de palavras, né? Não é bem objetivos que tem lá, mas sim as diretrizes, né? E aí, pessoal, a gente precisa estar atento e ter a malícia de fazer a questão na hora, tá certo? Vamos às diretrizes que tem aí, pessoal. Erradicação do quê? Do analfabetismo, tá certo? Que mais? A diretriz número 2, universalização do atendimento escolar, tá certo? A 3, superação do quê? Das desigualdades, né, pessoal? Importantíssimo a gente superar as desigualdades educacionais que existem aí por todo o nosso país, tá certo? A diretriz número 4, isso aqui está muito articulado, ó, com o artigo lá 214 da Constituição, tá certo, pessoal? O artigo 4, a diretriz 4, melhoria do quê? Da qualidade, né? Qualidade da educação. A diretriz número 5, uma formação, ó, formação para o quê? Para o trabalho e para a cidadania, tá certo? É uma diretriz importante do PNE, para o trabalho e para a cidadania, tá certo? A diretriz número 6, pessoal, gestão democrática. Cai muito em prova de gestão democrática, né, pessoal? Tem muitas aulas aqui no canal sobre isso e é importante você entender todas as nuances da gestão democrática. O que mais? Promoção, ó, vou colocar aqui abreviado, mas você vai olhar lá. Humanística, científica, cultural e tecnológica da educação no país, tá certo? A 8, a diretriz número 8, vai falar da vinculação do PIB, né? Vamos colocar assim, ó, o percentual do PIB para a educação.
A 9, muito importante, ó, valorização dos profissionais da educação, né? A gente está falando de valorização não só financeira, mas com plano de carreira, tá certo? Coisas muito importantes aí para o desenvolvimento da nossa educação. E a 10ª e última, o respeito aí aos direitos humanos, tá certo? Humanos, a diversidade, a sustentabilidade, né? Todas essas questões aí, tá certo? Então, as 10 diretrizes que se articulam lá com o artigo 214 da Constituição, olha aí, ele está falando então que apresenta como objetivo diminuição da jornada de trabalho? Não está falando nada disso, né? Fala da valorização dos profissionais, fala de plano de carreira, de salário, de formação, mas não da diminuição da jornada, tá certo? A letra B, individualização do atendimento escolar? Não, o ensino tem que ser coletivo, né? Pela importância da socialização dos nossos discentes, né? Dos nossos alunos. Então, também não é isso. Valorização dos profissionais da educação? Estrelinha maravilhosa aqui, né? Temos aí uma diretriz, um objetivo aí do PNE, de acordo também lá com a Constituição, que é a valorização dos profissionais da educação. Fragmentação dos conteúdos? De jeito nenhum. Os conteúdos têm de ser interdisciplinares. Então, olha o gabarito da nossa questão. C de casa. Coloca na tela, Joscleide. Galera, mais uma questãozinha do PNE. Essa parte das diretrizes cai demais, né? É uma das coisas que mais cobradas aí no PNE. A gente precisa saber, não é muito difícil, tá? É só a gente ter um pouquinho de tranquilidade na hora de aprender. Poxa, um Plano Nacional de Educação, ele precisa valorizar os profissionais da educação, destinar um percentual do PIB para a educação, né? Então, são diretrizes que a gente pode aí compreender de uma forma bem tranquila, tá? Não tem muito segredo aí com relação ao PNE, não. Apesar de assustar muita gente ali as metas, e as metas eu concordo que a gente às vezes tem que dar uma gravada, uma memorizada, uma decorada, principalmente nos números lá, né, de referência, mas a parte ali da lei, das diretrizes, a parte que regulamenta todo ali o PNE é um pouco mais tranquila, tá certo? Então, vamos para mais questões? Vamos embora. Coloca na tela aí, Joscleide, questão número 4. Olha lá, analise as afirmativas abaixo em relação às diretrizes curriculares nacionais, nossas famosas DCNs. Rapidinho, volta comigo. Volta comigo aqui, Joscleide. Galera, DCNs. Isso vai cair muito na sua prova, tá certo? Qual DCN, professor? Pode ser que caia até mais do que uma, mas certamente as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica vai cair na sua prova, tá certo? Então a gente tem várias aulas aqui sobre DCNs e é importante que você também esteja atento com relação a este conteúdo. E o que mais? Atenha-se em todas as DCNs que são cobradas no seu edital. Se vier lá da educação infantil, do ensino fundamental de 9 anos, do ensino médio, das modalidades educacionais, você precisa estar atento e estudá-las. Maravilha? Volta comigo aqui, Joscleide. Então, essa é uma questão sobre as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica e nós vamos ver juntos. Coloca aí na tela. Galera, tá acertando tudo, hein? Quero ver, hein? Gabaritar as 14 questões aí. Se fosse a prova lá do Instituto Machado de Assis, era aprovação hoje. Vamos lá. São normas obrigatórias que buscam... Então, ele está falando das DCNs, hein, galera? São normas obrigatórias que buscam promover a equidade de aprendizagem, garantindo que conteúdos básicos sejam ensinados para todos os alunos, sem deixar de levar em consideração os diversos contextos nos quais eles estão inseridos. Certíssimo, né, pessoal? As DCNs, elas são normas obrigatórias, tá certo? Isso aí você tem que estar atento. Não é facultativo seguir as DCNs, elas são normas obrigatórias, tá certo? E aí ela vai fixar lá através das resoluções, né, uma base comum, tá certo? Para serem contemplados aí em todas as escolas, para todos os alunos, tá certo? Os conteúdos. Então, item 1 está corretíssimo. Item 2, são definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos e procedimentos na educação. Vixe, professor, doutrinárias?
O que isso aqui quer dizer, pessoal? Doutrinárias é uma vinculação, ó, pode colocar assim, ó, vinculação estreita. Com o quê? Com princípios, né? Ou seja, tem de ser seguidos. É uma doutrina, é uma vinculação estrita. Então, precisa ser seguido esses princípios, esses fundamentos, esses procedimentos. São definições que vão doutrinar ali todas as escolas, todos os projetos políticos pedagógicos, os currículos. Sim, pessoal. Às vezes isso aqui pode confundir um pouco a gente nessa, professor, mas aí eu tenho que fazer igual? Não, mas eu tenho que ter uma vinculação estreita com as DCNs. Por isso o item também vai estar certo, tá, pessoal? Cuidado aí com as dificuldades de vocabulário, né, de entendimento aí, tá certo? Item 3. São definições que não visam preservar a questão da autonomia da escola e da proposta pedagógica de jeito nenhum, né? Tem espaço para autonomia. São diretrizes, vão orientar os caminhos, mas vão permitir a autonomia da escola na concepção de sua proposta pedagógica. Então aqui, ó, está errado, tá certo? E o item 4 são normas obrigatórias para a educação básica. Obrigatórias? Sim. Que tem como objetivo orientar o planejamento curricular das escolas? Sim. E dos sistemas de ensino, norteando seus currículos e seus conteúdos mínimos que devem ser contemplados. Está certíssimo. É isso daí mesmo. Então, ó, 1, 2 e 3. Ele está perguntando as corretas. O gabarito da nossa questão só pode ser o B de... Beleza! Coloca na tela aqui. Beleza, beleza, beleza. Tá acertando tudo, pessoal? 4 questões até agora. Gabaritou a 1, a 2, a 3 e a 4. Tá lindo, tá maravilhoso? Coloca aí nos comentários. A gente tem mais questões. Viu como o nível é mais tranquilo? Professor, mas eu errei tudo. Até agora eu não estou conseguindo acertar. Calma, você está em fase de preparação. A hora de errar é agora. Eu disse que é um nível mais tranquilo, de médio para fácil, para quem já está, né, estudando aí numa pegada, já tem um tempinho. Se você está começando agora, você não vai exigir que você gabarite aí todas as questões, mesmo que elas sejam um pouco mais tranquilas, tá certo? Então, temos mais questões pela frente, não vamos perder tempo, é só colocar na tela. Vamos embora, Joscleide. Olha aí, questão número 5. Olha o tanto de prefeitura legal, essa daqui lá do Maranhão, Fortaleza dos Nogueiras. Os Nogueiras devem mandar e desmandar lá nesta cidade. Julgue os itens que tratam sobre as modalidades da educação básica e depois assinale a alternativa. Então, pessoal, modalidades da educação básica. Vamos lembrá-las aqui rapidamente, pessoal. A gente tem a EJA, a gente tem a educação especial, a gente tem o que mais? A educação profissional e tecnológica, educação do campo, educação indígena, educação à distância, a nossa famosa EAD, né? Distância, e educação quilombola. São quantos, professor? 7, tá certo? 7 modalidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. EJA, educação especial, profissional tecnológica, do campo, indígena, quilombola e à distância, tá certo? Ele vai perguntar sobre essas modalidades e a gente precisa saber, principalmente o que traz lá também nas DCNs, né? As DCNs tem nas DCNs gerais sobre todas essas modalidades e também tem DCNs específicas para cada uma delas. Se for cair na sua prova, você tem que ir nas duas, tá bom? Então vamos lá. A educação de jovens e adultos destina-se aos que se situam na faixa etária superior à considerada própria no nível de conclusão do ensino médio e do ensino superior. Pessoal, EJA, artigo 28 lá das DCNs, ele vai falar que se situam as pessoas com faixa etária superior à considerada própria? Sim. Em que etapas da educação, pessoal? No ensino médio ou no ensino superior? Não, ensino superior não, né, pessoal? Ensino superior não tem EJA, né? Tem gente aí já idoso fazendo, né, o ensino superior, e é muito legal. É no ensino médio e no ensino
fundamental, né, pessoal? E aí, qual é essa faixa etária? Coloca aí no chat para mim, você sabe? Ensino fundamental para as pessoas acima dos 15 anos e no ensino médio para as pessoas acima do quê? Dos 18 anos, tá certo? Então, o item está errado porque ele está falando do ensino superior, falso aqui, tá? Número 2, o atendimento educacional especializado, né, o AEE, é parte integrante do processo educacional. Pessoal, artigo 29. Artigo 29 vai falar da EAD, né? Da EAD, da educação especial, na verdade. E aí, pessoal, lá na educação especial, ele vai dizer que a educação especial é modalidade que deve perspassar, né? É uma modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de educação. Ora, se eu tenho pessoas com deficiência que necessitam de um atendimento educacional especializado lá na EJA, eu preciso ter. Se tiver lá na educação no campo, também. Se for no ensino fundamental, no ensino médio, se for no nível superior, na educação básica, o atendimento educacional especializado é parte integrante do processo educacional. Ele tem que estar contemplado em todos esses níveis. Então, ó, está certíssima essa alternativa. Para a gente fechar a 3, olha lá. A modalidade educação à distância, EAD, caracteriza-se pela mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem que ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação? Certíssimo. Com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Esse é o artigo, ó, artigo 39 e traz exatamente esta redação. Muita atenção para essa partezinha final, né? Para se configurar EAD, tem de estar em lugares ou tempos diversos. O item está certíssimo. Então, apenas as alternativas 2 e 3 estão corretas. O gabarito vai ser A de amor do Jossis Creide. Ele gosta da letra A. Galera, sem perder tempo, vamos direto para 6. Olha aí. De acordo, de novo, com as DCNs, a Escola de Qualidade Social adota como centralidade o estudante e a aprendizagem. Pessoal, DCN, artigo... Qual artigo, professor? 8º vai falar dessa perspectiva da qualidade social. Traz como centralidade o estudante e a aprendizagem e vai tentar trazer, né, um padrão aí de qualidade, ó, no que se refere ao acesso, no que se refere à inclusão, no que se refere à permanência, né, dos estudantes. Vai falar sobre o sucesso em reduzir a evasão escolar, reduzir a repetência, a distorção idade série, ou seja, promover uma educação com um padrão de qualidade social, tá certo? E aí, pessoal, ele vem trazendo lá no artigo 9º, que você também tem que estar atento, diversos requisitos para se alcançar isso daqui, né? E aí ele vai falar de várias situações, né, de requisitos que são importantes para a gente alcançar esse padrão de qualidade social. Vamos a alguns deles aqui, então, para que a gente responda a nossa questão. Olha lá. Interrelação entre organização do currículo, do trabalho pedagógico e da jornada de trabalho do professor, tendo como objetivo a aprendizagem do estudante. Isso aqui é o requisito 4 que está lá, pessoal. Exatamente dessa forma e está certíssimo, né? É um requisito para se alcançar essa qualidade social na educação. Vamos ver o item 2. Valorização dos profissionais da educação, beleza? Através de programas de formação inicial, exigência de formação mínima em nível de pós-graduação, com incentivo financeiro por parte do poder público e remuneração compatível com a jornada de trabalho definida no PPP. Pessoal, esse daqui é o requisito, olha aqui, ó, 8. Só que tem um errinho aí, né, pessoal? Por quê? Ele não fala nessa questão da formação mínima em pós-graduação, tá certo? Ele fala na formação continuada, a importância da
formação continuada, mas não traz a ideia de uma formação mínima em nível de pós-graduação. Fala da remuneração compatível, mas se refere aí com um programa de formação continuada. Então, ó, não está correto essa exigência de formação mínima aí, tá certo? Item 3, realização de parceria com órgãos, tais como os de assistência social, sim, desenvolvimento humano, cidadania, ciência, tecnologia, esporte, turismo, cultura. A escola precisa estar atento a essas parcerias? Sim, tá lá, ó, no requisito 9, né? E tá corretíssimo, é isso mesmo que tá lá, tá certo? O estabelecimento dessas parcerias com esses órgãos aí de esporte, de turismo, de cultura, de arte, enfim, tá certo? E o 4, definição de uma relação adequada entre o número de alunos por turma e por professor que assegure aprendizagem relevante, né? Isso aqui tá lá, ó, no artigo 10 já, ainda falando sobre qualidade social, no inciso 3, tá certo? E realmente vai trazer uma coisa que foi muito debatido aí, né? Quando estava aprovando o Fundeb lá, todas as questões, que é essa relação de alunos, né? Esse coeficiente que ele vai falar de alunos, tá certo? Então, pessoal, o item também está certo. Vamos lá afirmar? Todos os itens estão corretos? Não, o 2 está errado. O item 1 está incorreto? Não. O item 2 está incorreto? Sim, o item 2 está incorreto. O gabarito da nossa questão é o C de casa que você vai comprar quando você se tornar aí um professor efetivo. Vai comprar casa, vai comprar carro, vai dar realização para os seus sonhos, para os seus objetivos, para as suas metas. Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Você quer ali uma remuneração melhor, ali acontecendo, uma estabilidade para você alcançar seus objetivos, fazer viagens, né? Enfim, os seus objetivos serão alcançados. Você agora está num processo de preparação. Você está se preparando para chegar no momento certo e você alcançar aí a sua aprovação, mudar de vida e certamente alcançar outros tantos sonhos e metas e objetivos que você tem, tá certo? Eu costumo dizer, coloca até aqui na tela, Joscleide, eu acredito em você. Você tem que acordar e dormir todos os dias acreditando em você também, tá certo? Tem momentos que a gente perde um pouco as energias, perde um pouco as forças, mas você vai ter que olhar para você mesmo e falar assim, eu sou capaz, eu acredito, eu vou conseguir a minha tão sonhada aprovação. Eu acredito em você também. Galera, vamos ao seguinte, temos mais questões pela frente, vamos dar uma acelerada aí para que a gente não estoure o tempo e que a gente passe aí, complete todas as questões que a gente preparou para hoje. Na tela, vamos embora, questão número 7. Olha aí, questão número 7 vem falar das tendências pedagógicas, né? Muito aí temidas por muita gente, tá certo? Mas a gente aqui vai esclarecendo tudo para você e vem trazendo de uma forma mais tranquila para você se habituar. Olha lá, Libânio, né? Ele vem trazer uma classificação que é a classificação mais utilizada aí nas provas, né? Para fins didáticos de estudo, ele classifica as tendências pedagógicas em pedagogia liberal, subdividida em tradicional, renovada progressista, renovada não diretiva e a tecnicista. E a pedagogia, né, as tendências progressistas, libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Considerando as características dessas tendências, vamos analisar aí os itens a seguir, tá certo, pessoal? Então vamos aí de uma forma bem tranquila. Numa pedagogia liberal tradicional, lembrando, tradicional, autoritarismo, professor como centro do processo de ensino-aprendizagem, tá certo? Vamos lá, o ensino é centrado no professor? Sim, que tem a função de transmitir os conteúdos, transmitir uma perspectiva, ó, bancária, né, que Paulo Freire fala, depositar ali os conteúdos e interpretar o conhecimento, cabendo ao aluno somente o quê? A assimilação passiva destes, certíssimo até aí. Para tanto, os métodos utilizados focam a memorização, a repetição e a exposição verbal por parte do professor. Pedagogia tradicional é exatamente isso daí, né, pessoal? Professor como centro, educação bancária, o aluno que só assimila através de memorização, repetição, esses processos aí, tá certo? Então, ó,
certíssimo, pedagogia tradicional, é isso mesmo. Infelizmente a gente ainda vê em muitas escolas este tipo aí de pedagogia, tá? Vamos superar isso daí, galera. Você, quando chegar na sua escola, certamente estará mais atento aí a uma pedagogia mais contemporânea, mais bacana. Para a tendência liberal renovada, galera, tendência liberal renovada. O papel da educação, lembrando, né? Liberal renovada, lá de progressivista, né? De John Dewey, de Anísio Teixeira, tá certo? O aprender a aprender. Vamos entender aqui, ó. Para a tendência liberal renovada, o papel da educação é o de atender às diferenças individuais, né? Ou seja, já tem ali um olhar mais para o aluno, tá certo? Sendo, portanto, o aluno o centro e sujeito do conhecimento. Tá certíssimo até aí. E o professor, ele vai orientar, sendo um orientador do aluno. Tranquilo. Essa tendência valoriza os métodos como o trabalho em grupo, as pesquisas, os projetos e as experimentações, né? Aprender a aprender. A pedagogia renovada é exatamente isso daí, né, pessoal? Focado ali em Anísio Teixeira, em John Dewey, né? Professor, ensina um pouco pra gente sobre isso daí, sobre esses autores. Vai vir uma coisa muito bacana aí em breve aqui nos canais pedagógicos, tá certo? Pessoal, item está corretíssimo também. Vamos para 3. Por uma tendência liberal tecnicista, pessoal. Tecnicista, né? Lá no auge da Revolução Industrial, aquela formação voltada ali para o mercado de trabalho, de técnicas, de procedimentos. Vamos entender isso daí, ó. Por uma tendência liberal tecnicista, os métodos, as técnicas, são o centro do processo de ensino-aprendizagem. Certíssimo, né? Eu preciso aprender ali a desenvolver uma formação nos meus alunos para o mercado de trabalho. Então, eu preciso trazer para ele as técnicas, os métodos que eles vão precisar. Tendo estes como função o controle do comportamento dos educandos, de modo que atinjam os objetivos operacionais previamente estabelecidos. O professor é um administrador e executor do planejamento concebido por especialistas. Então, assim, quem são esses especialistas, né? Ali o grande mercado de trabalho passa ali para o professor, olha, eu quero alunos formados desta forma. Aí o professor administra isso e executa este planejamento. Está certíssima a tendência tecnicista. É desta forma. Vamos para 4. A pedagogia progressista crítico-social dos conteúdos. Essa de Libânio, né? Prioriza o domínio dos conteúdos científicos certinho, os métodos dos estudos, através dos quais se forma uma consciência crítica da realidade social. Ou seja, é uma relação entre os conteúdos, né, sistematizados, né, ao longo da história, os científicos, e a prática social, tá certo? A prática social é o ponto de partida e de chegada do processo de ensino-aprendizagem. Tá corretíssima também. Você tá craque em tendências, não são questões difíceis, traz aí as concepções certinhas de acordo com cada uma delas. Então, pessoal, gabarito, ó, todas estão corretas de 1 até a 4. Letra B é o nosso gabarito. Vamos ver se ele chega aqui pra gente. B de belezinha, isso aí. Vamos para 8? Coloca na tela mais uma questão de tendências pedagógicas. Olha aí, pessoal. Tendências pedagógicas. Ele vai trazer da tradicional, a crítica social dos conteúdos de Libânio e a da escola nova, né? A renovada aí, ou da escola nova, tá certo? Vamos fazer uma articulação tranquila aqui, a gente não vai ter dúvidas. Vamos lá. Não há lugar privilegiado para o professor. Antes, seu papel é auxiliar o desenvolvimento livre e espontâneo da criança. Quando eu estou falando de desenvolvimento livre, por parte de experiências, né? Tentando fazer uma crítica à perspectiva tradicional, isso foi um movimento da escola nova que veio trazendo, né, pessoal? Tira ali do professor o lugar de privilégio, de centralidade que tinha lá na pedagogia tradicional. Então agora não há mais isso. E agora ele vai ser um auxiliador do desenvolvimento livre através do aprender a aprender no desenvolvimento livre e espontâneo da criança. Então aqui, ó, escola nova é a 3, tá certo? Vamos aqui. Predomina a autoridade do professor. Se eu estou falando de autoridade, né? Eu estou falando de pedagogia tradicional, né, pessoal?
que exige atitude receptiva dos alunos e impede qualquer comunicação entre eles no decorrer da sala. Pedagogia tradicional na veia, né, pessoal? É isso mesmo que prega esta tendência pedagógica. E, para a gente fechar, o professor ele é um mediador entre os conteúdos e a prática social, cuja função é orientar e abrir perspectivas numa relação de troca entre o meio e o aluno. É a crítico social dos conteúdos. Mais uma vez, gabarito, letra B, de bola, na tela. Galera, tendências pedagógicas. Professor, eu me arrepio todo quando eu fico vendo uma questão de tendências pedagógicas. Galera, quanto mais questões você for fazendo, mais você vai se apropriando ao que realmente é cobrado sobre as tendências. Essa classificação de Libano em liberais e progressistas é a mais cobrada, né? Você precisa saber essas 4 lá tendências liberais, as 3 tendências progressistas e principalmente compreender o que fala cada uma delas, qual que é a função da escola em cada uma delas, qual que é a perspectiva do professor, como que ele se comporta, a relação entre o professor e o aluno, como é esse aluno, quais são as metodologias utilizadas, o foco de formação, né? Os conteúdos que são repassados. Assim você vai compreendendo como é formada, como se forma essa concepção, essa tendência, essa pedagogia que a gente precisa entender para as nossas provas, tá certo? Pessoal, é muito importante compreender que as tendências, elas não ocorrem assim em caixinhas separadas. Nossa, então se eu sou tradicional do início ao fim. Não, né? Essas tendências, elas são importantes para o nosso processo formativo, para que a gente vá, né, formando a nossa própria pedagogia, tá certo? Compreendendo ali aquilo que é mais relevante e articulando com a minha prática pedagógica para levar isso para dentro de sala de aula. Por isso é um conteúdo importante, né? Por mais que seja assim, às vezes, mais complicado de compreender, mas é um conteúdo chave, base, inclusive para outros conteúdos, a gente aprender sobre tendências pedagógicas, tá certo? Já tivemos várias aulas aqui sobre tendências, várias aulas disponíveis gratuitamente. Pegue elas, faça os seus próprios esquemas, estude, porque você vai tirar esse medo de tendências pedagógicas e vai gabaritar as questões. Lembrando, eu falei que o nível médio para fácil. Você vê que são questões aqui bem mais tranquilas do que questões, por exemplo, que envolvem ali outras bancas que trazem aí os conceitos, né? E trazem articulações e interpretações sobre as tendências um pouco mais complexas, tá certo? E aí, gabaritou as questões de tendência? Tenho certeza, hein? Se não, vamos estudar um pouquinho mais. A hora de errar é agora, mas quando chegar na hora da sua prova, você vai acertar. Eu tenho certeza disso. Coloca na tela e vamos embora para mais questões. Temos aí a questão número 9. E aí, ó, volta rapidinho comigo, Joscleide. Você viu, pessoal, que na primeira parte, né, nas primeiras questões, eu trouxe questões ali de legislação, LDB, PNE, DCNs, né, questões que eu falei que é uma marca do Instituto Machado de Assis, tá certo? Principalmente naquela parte básica que vale para todas as licenciaturas. Aí, a gente também tem a parte de conhecimentos pedagógicos voltados principalmente para os cargos ali de pedagogos, né? E aí lá a gente percebe questões muito fortes de tendências, como eu falei, de projeto político-pedagógico, avaliação e planejamento, né? Foram os conteúdos que eu achei mais marcantes aí nessas diversas provas. Você viu várias prefeituras aqui que a gente trouxe para você. Então, vamos fazer questões sobre isso. Já tivemos questões sobre tendências, vamos falar sobre PPP, avaliação e planejamento ainda. Sempre fazendo os esqueminhas e trazendo para vocês orientações para que você se prepare cada vez mais e melhor. Na tela, vamos lá. Questão 9. Analise as afirmativas abaixo em relação ao projeto pedagógico, o nosso PPP. Galera, primeira dica que eu vou dar para vocês, né? Já foi até a matéria de uma aula aqui do William. Esse artigo que tem assim, ó, vou abreviar, tá? Projeto político pedagógico da escola. Uma construção coletiva. De quem que é esse artigo aqui, meu povo? De quem é? Ilma Passos Veiga. Pessoal, esse artigo aqui é muito importante para aprender sobre PPP, tá certo? Joga aí no Google, é tranquilo de você achar.
Um artigo aí, mais ou menos 12 páginas, se eu não me engano, que vai trazer muita informação e vai te dar um embasamento assim de 90% das questões relacionadas ao PPP, tá certo? Importante a gente saber que o PPP é o documento, né, segundo Wilma Passos Veiga, que traz a identidade da escola, não é verdade? É lá que vão estar colocadas aí todas as perspectivas, né, da escola, todas as suas perspectivas pedagógicas, políticas, né? O PPP ele não é um documento neutro, ele mostra ali um posicionamento, tá certo? É importante a gente entender outra característica, que o PPP, pessoal, ele não deve ser algo construído e ficado lá arquivado na escola, né? Mas tem que entender que ele é um processo, tá certo? Ele tem que ser vivenciado pela escola. Ele é uma atuação coletiva, tem de ser construído coletivamente e atento aí ao contexto da escola, tá certo? Ou seja, um PPP só vale para aquela escola. Eu não posso copiar um PPP para uma outra escola porque o contexto é diferente, tá certo? O PPP ele tem muita relação com a OTP, que é a Organização do Trabalho Pedagógico, tá certo? E aí, pessoal, a Wilma Passos Veiga traz aí uma relação de princípios, né? E aí a gente tem que estar atento porque isso aqui é o que mais cai em prova, tá certo? Princípio da igualdade, princípio da qualidade, princípio da gestão democrática, ou seja, para eu fazer um PPP da forma como deve ser construído coletivamente, eu tenho que estar embasado numa perspectiva de gestão democrática, tá certo? O princípio da liberdade e o princípio da valorização dos profissionais, tá certo? E aí, todos os profissionais, tá, pessoal? De carreira docente, carreira assistência, é muito importante valorizar todos eles. De acordo com esse panorama, a gente tem aí a possibilidade de fazer esta e a próxima questão sobre PPP. Tenho certeza que você já está gabaritando. Vamos comigo! O processo de construção do projeto político-pedagógico não é exclusivo da escola, podendo seguir modelos padronizados e utilizados ou encomendados por outros. Eu posso encomendar um PPP de outro, pessoal? De jeito nenhum, né? É o que eu falei, PPP só vale para aquela escola, ele é exclusivo daquela escola. Então o item está falso. Por se tornar a identidade da escola, é primordial que seja construído coletivamente pela equipe escolar que, após aplicar um diagnóstico da realidade, poderá elaborar a sua proposta pedagógica. Certíssimo, né? Construído coletivamente, trazendo a identidade da escola. Para que o PPP seja construído, não é necessário contemplar a realidade e a função social da escola? Não é necessário? É necessário sim, tá? E os princípios norteadores apontados na LDB da educação brasileira, de jeito maneiro, esse item está mais errado do que tudo. E o item 4, o projeto político-pedagógico é um processo inacabado, exatamente, não pode ficar arquivado lá, né? É contínuo, que vai ser construído ao longo do percurso de cada instituição de ensino. Certíssimo. Está correto o que se afirma em 1 e 2 apenas, letra A de amor. Vamos ver se o gabarito chega aqui. Olha aí, gabarito letra A. Já vou colocar na tela a questão número 10. Opa, cadê a questão 10? Aí. Para que você veja enquanto eu bebo uma aguinha que vai falar sobre os princípios que Wilma Passos Veiga trouxe aí. Olha lá. Pessoal, trazendo 3 princípios. Vamos ver aí se está certinho o que ele colocou. Prefeitura de Caxias sobre os princípios que fundamentam o PPP segundo Wilma Passos Veiga. Igualdade de condições igualdade de condições, né? Um princípio aqui, ó. Envolve das condições para o acesso e permanência na escola. Igualdade de oportunidades requer, portanto, mais que a expansão quantitativa de ofertas, requer a ampliação do atendimento com simultânea manutenção da qualidade. Eu tenho que ampliar e trazer qualidade. Assim, eu vou trazer igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
certíssimo aí o princípio da igualdade, segundo Ilma Passos Veiga. Princípio da qualidade. Qualidade que não pode ser privilégio de minorias econômicas e sociais. Tem de ser para todos, né, essa qualidade. O desafio que se coloca ao PPP da escola é o de proporcionar uma qualidade, para todos. Certíssimo. E liberdade está associada à ideia de autonomia. Autonomia, né, para que a escola possa construir a sua proposta política pedagógica, tá certo? O significado de autonomia remete-nos para regras e orientações criadas pelos próprios sujeitos da ação educativa, sem imposições externas, né? Sem pessoas ali dizendo que tem que ser feito ou não, mas sim os próprios sujeitos lá daquela escola, naquele contexto, que eles tenham ali a autonomia necessária para formular a sua proposta pedagógica. Está corretíssimo. Então, viu que são princípios importantíssimos, não são tão difíceis de compreender e são fundamentais aí que a gente aprenda segundo Ilma Passos Veiga. Está correto o que traz nos itens 1, 2 e 3. Letra B de beleza é o nosso gabarito. Vem na tela, Joscleide. Galera, olha aí as questões sobre o PPP. Lembrando, coloca este artigo da Ilma Passos Veiga lá, PPP da escola, uma construção coletiva. Dorme abraçadinho com esse artigo, tá certo? Questões de PPP você vai arrasar se você ver aí este artigo e entender direitinho sobre o que ele fala, tá certo? Ilma Passos Veiga já esteve até com os pedagógicos numa aula aqui, né? Muito sensacional os pedagógicos. Galera, vamos seguindo, mais 4 questões, vamos falar de avaliação e planejamento para a gente fechar. Você vai gabaritar as 14? Até agora já resolveu as 10? Certinho? Então vem comigo e bota na tela. Olha lá. Questão número 11, para o planejamento. Olha lá, galera, para o planejamento. Vamos entender, né? Planejamento, pessoal, voltado para alcance, alcançar um objetivo, né? Eu me planejo para alcançar um objetivo, tá certo? Ele deve ser entendido também como um processo, não um produto acabado, tá? Eu tenho que entender um processo contínuo de planejamento, tá certo? Ele não é neutro, tá certo? Ou seja, ele orienta ali concepções políticas, pedagógicas, tá? Ele é base para a organização do trabalho pedagógico, tá certo? E tem de estar em uma perspectiva participativa, né? Ou seja, construído coletivamente, descentralizado, tá certo? Essas são características aí do nosso planejamento. Agora ele está pedindo exceto. Vamos ver aquelas que não se configuram aí como uma perspectiva do planejamento. Compreensão segura das relações entre a educação escolar e os objetivos sociopolíticos e pedagógicos, ligando-os aos objetivos de ensino das matérias. O planejamento requer do professor isso, compreender essas relações entre as perspectivas sociopolíticas e pedagógicas com os objetivos lá nas matérias que ele vai lecionar. Tá certíssimo isso aqui, né? Capacidade de desmembrar a matéria em tópicos ou unidades temáticas a partir de sua estrutura conceitual básica prescrita no livro didático. O professor, ele precisa planejar desmembrando a matéria em tópicos? Não, eu tenho que trazer uma unidade ali, né, no ensino, uma interdisciplinaridade, né? E não ter somente ali os aspectos que vêm prescritos nos livros. Então, aqui é que vai estar o nosso gabarito do exceto. Vamos ver as outras características? Conhecimento e domínio dos vários métodos de ensino e procedimentos didáticos? Sim, a fim de poder escolhê-los conforme os temas a serem tratados e as características dos alunos. Sim, o planejamento ele precisa, né, acontecer de acordo com a característica dos alunos. Através ali de uma avaliação diagnóstica, vai me dar informações para que eu possa realizar o meu planejamento. Está certíssimo aqui. Conhecimento dos programas oficiais para adequá-los às necessidades reais da escola e da turma do aluno. Realmente, né, os programas oficiais precisam estar presentes ali no meu planejamento para que eu faça as adequações necessárias. Então, o gabarito, pessoal, não é uma tarefa do professor a questão da letra B de bola, tá certo? Vamos para 12, que também vai falar sobre planejamento. Olha aí, Prefeitura de Anapurus, no Maranhão. Muita cidade bacana aparecendo aí, né?
Planejar é estudar, organizar, coordenar ações a serem tomadas para a realização de uma atividade, visando solucionar um problema ou alcançar um objetivo. Identifique a alternativa que não. Olha como eu falei que o Instituto Machado de Assis gosta de trazer o exceto, o não, né? Que não aponta os elementos constitutivos do planejamento de ensino. Galera, não aponta, tá certo? Então vamos lá. Deve trabalhar com a dimensão do aluno ideal para não se desobrigar da qualidade de ensino. Pessoal, quando eu vou planejar, organizar as minhas ações, eu tenho que pensar no aluno ideal? De jeito nenhum, né, pessoal? Eu tenho que pensar no aluno de acordo com o seu contexto, de acordo com a sua singularidade. Não existe um aluno ideal, não existe um aluno padrão, né? Então aqui já vai estar o gabarito da nossa questão. Mas vamos ver os outros elementos constitutivos. Nesse processo, as condições objetivas de trabalho interferem? Eu preciso entender as condições lá do meu trabalho para planejar? Quais são as condições que eu tenho da minha sala de aula? Quais as condições que eu tenho de tempo, de trabalho, né? Todas essas condições interferem no meu planejamento. Então, certinho esse item aqui. O projeto político-pedagógico deve ser considerado na realização do planejamento de ensino? Com certeza, né? O projeto político-pedagógico tem de ser considerado. De jeito nenhum que ele pode ficar de fora, né? A hora que eu vou planejar, eu tenho que estar atento ali a tudo que o projeto político-pedagógico vem versando, tá certo? E apresenta a intencionalidade e a sistematização que o processo educativo requer. Intencionalidade, lembra que eu falei que ele não é neutro, né? Neutro, ó. Não é neutro, tá certo? Então, ó, aluno ideal fora, né? O gabarito da nossa questão, ó, vai ser a letra A. Na tela comigo, Joscleide. Galera, e aí? Questões tranquilas, né? Planejamento falando sobre aluno ideal, não tem essa, né? Se você já deve estar atuando, talvez como professor, né? Em uma escola particular, num estágio, ou como contrato temporário, em breve será um efetivo, né? Você não encontra um aluno ideal, certamente. Não é verdade? Pessoal, temos mais duas questões para você gabaritar e nós vamos falar sobre avaliação. Um esqueminha rápido e duas questões para a gente fechar o nosso simulado da Instituto Machado de Assis. Aqui, Joscleide. Ali, Joscleide. Eita, que o Joscleide tá atento, rapaz. Galera, duas questõezinhas para a gente fechar. Vamos lá. Questão número 13. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo. Galera, o que a gente precisa saber sobre avaliação? Bem rapidinho aqui, ó, para você. Avaliação. Professor, dá uma dica aí. O que cai sobre avaliação? Pessoal, você tem que entender a perspectiva da avaliação formal e informal, que elas compõem um todo avaliativo, mas que a formal é mais objetiva e a informal mais subjetiva e espontânea, tá certo? A gente tem também a questão das funções da avaliação, né? E aí a gente tem uma avaliação diagnóstica, uma avaliação formativa e uma avaliação somativa, né? E as características dela você sabe. A diagnóstica é mais preventiva, acontece geralmente no início do processo, para entender ali o meu contexto, né? As fragilidades, potencialidades do aluno. A formativa, ela tem um caráter mais inclusivo, processual, né? Avalia ali para transformar e não para classificar. Porque classificação é uma característica da avaliação somativa, né? Ela é classificatória, meritocrática, né? Pensa na perspectiva quantitativa. E além disso, é importante também que você veja com relação à abrangência, né? E aí a gente vai ter a avaliação de aprendizagem, aquela que acontece no universo ali da sala de aula, né? Entre professores e alunos, né? De preferência numa perspectiva formativa, tá? A avaliação institucional, né? Ou seja, que vai verificar ali a escola, né? Todos os agentes ali, professores, servidores, o PPP da escola, né? E que tem o objetivo de promover uma adequação, ajuste, né? Nas ações educativas daquela escola. E tem a avaliação de larga escala ou de rede, né? Que pode ser também essa nomenclatura, que é aquela avaliação externa, né?
para verificar ali a qualidade da educação que está sendo oferecida. Galera, com isso daqui você resolve grande parte das questões sobre a avaliação, tudo bem? Então vamos lá. A avaliação que ele quer saber que é periódica e acontece no final do período, ou ciclo ou ano. Geralmente, qual que acontece no final do período, do ciclo ou do ano? Geralmente é a avaliação somativa, né, pessoal? Então, olha aqui, ó, somativa. A diagnóstica geralmente é no início, a formativa é durante o processo, tá? Enquanto que a avaliação, que é interna ao processo, analítica e mais centrada sobre o estudante do que sobre o produto acabado, ou seja, pensando numa perspectiva de formação, é a avaliação formativa. Viu que tem questãozinha tranquila? Não tem dúvida, né? Gabarito só pode ser questão de belezinha, ó, acertei, passo para outra. É assim que a gente tem que tratar na prova, sem dificuldade. Vamos lá? Para a gente fechar, questão número 14, também sobre avaliação. Fortaleza dos Nogueiras aí de novo no Maranhão, ó. Observem os itens a seguir sobre avaliação de aprendizagem escolar. A avaliação, pessoal, precisa ser entendida como um instrumento de compreensão do nível de aprendizagem dos alunos em relação aos conceitos estudados e às habilidades desenvolvidas. Eu tenho que compreender o nível de aprendizagem dos alunos? Tenho, né, pessoal? Eu tenho que entender a avaliação como um instrumento para fazer essa compreensão e não para fazer uma classificação, uma taxação, um ranqueamento, né? A avaliação ela tem que me ajudar a compreender o que os alunos sabem com relação aos conceitos e as habilidades que eles desenvolveram. Então, ó, certíssimo aqui o item 1. Item 2. É uma ação que necessita ser contínua? Sim, pois o processo de construção de conhecimento pode oferecer muitos subsídios ao educador para perceber os avanços e as dificuldades dos educandos e assim rever, olha a importância aqui, ó, de rever a sua prática e redirecionar as suas ações. Uma avaliação, pessoal, vai ser contínua justamente para que possa, durante o processo, fazer as adequações, os redirecionamentos necessários para contemplar ali as dificuldades que os alunos estão tendo ao longo do processo, tá? Então, certíssimo aqui também esse item. Item 3, a avaliação de aprendizagem tem como maior objetivo punir os alunos que não estudam para as provas mensais, como diria o saudoso Carlinhos Maconha, né? A avaliação de aprendizagem tem o objetivo de transformar, tem o objetivo de formar, não de punir, tá certo? E muito menos com relação aos que estudam para a prova, de jeito nenhum, né? Marque a opção 1 e 2 estão certos, só pode então ser a letra C de... Opa! Dei um zoom aqui, na verdade. Olha o gabarito chegando. Letra C de... Caramba, acertei tudo! 14, coloca aí no chat. Acertou as 14 questões do Instituto Machado de Assis. Se a prova fosse hoje, se estivesse acontecendo agora, poderia comemorar a aprovação? Pessoal, que gostinho bom quando a gente comemora a aprovação, né? Eu já tive essa felicidade, né, de ser aprovado em alguns concursos. É muito legal, é muito gostoso a gente ver todo o nosso esforço sendo recompensado, né? Todo o aprendizado, todas as batalhas, todas as lutas diárias acontecendo ali, naquele momento onde sai o resultado e as coisas se transformam. Eu tenho certeza que você vai alcançar isso. Você está na sua preparação, você está focado, você está determinado e você está junto de pessoas que vão te orientar ao melhor caminho, aqui com os pedagógicos, com conteúdo de conhecimento pedagógico e de outras tantas disciplinas que a gente faz aqui com o maior carinho e qualidade para você. Hoje, sexta-feira à noite, você está nesse simulado. E isso já mostra o quanto que você está empenhado em alcançar esse objetivo. Sextou com S de simulado da Banca Machado de Assis, cheio de S, né? Você acertou as 14 questões. Se não acertou, não tem problema. Volta, estuda, vê os itens que você teve mais dificuldade, quais os conteúdos, faz aí novos esquemas, novos estudos, vejam novas aulas que a gente vai trazer sempre aqui, fora as que já tem tantas aí aqui no nosso canal, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, foi muito legal trazer mais esse simulado para vocês, com questões bem bacanas, questões um pouco mais tranquilas, mas que certamente vão ajudar você na sua preparação. Eu sou o professor Guilherme Augusto,
Me segue lá no Instagram, Prof. Guilherme Augusto, e eu espero encontrar vocês em outras oportunidades. Valeu, Joscleide! Valeu, Joscleide! Galera, um abraço e até mais.